Seja muito bem-vindo, Egmar. Muito obrigada por estar conosco nesta noite. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui atendendo o convite dessas irmãs tão queridas, que a gente já conhece há algum tempo, né? E que agora tiveram essa feliz ideia de montar essa casa virtual. Parabéns a todos vocês que batalham no sentido da disseminação do Espiritismo. E nós vamos agradecer ao nosso Criador a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para mais essa noite de aprendizado. Todos aprendemos incessantemente. Somos eternos aprendizes. A gente costuma dizer, quando a gente termina, eu terminei a escola de aprendiz do Evangelho. Não, você não terminou, a gente não termina nunca essa escola. Nós somos eternos aprendizes. Bom, pessoal, o nosso evangelho de hoje é sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia sob o alqueire. E é muito interessante que a gente procurou aqui dar um enfoque um pouquinho diferente nessa parábola, que coloca Kardec, pela análise que foi feita, pelas mensagens dos espíritos, né, que a gente recebe ali é colocado em xeque a própria questão de por que Jesus falava em parábolas, se elas, às vezes, tão difíceis de serem interpretadas, né? E nós tentamos ver a candeia sobre o alqueire sobre uma outra forma, sem perder o contexto dessa mesma colocação que tão bem foi colocada nesse capítulo, né? Mas o que é a candeia sobre o alqueire, né? Então, o Mateus, lá no capítulo 5, versículo 15, ele diz lá que não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie a todos aqueles que estão naquela casa. E o Lucas, então, ele tece um pouquinho mais esse comentário quando ele diz para a gente que não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz, porque nada há de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Mas a gente quer falar aqui hoje para vocês sobre o ponto de vista de para que serve a luz, né? E é muito interessante que quando me falaram um tema, e eu me propus a fazer o tema proposto por vocês, eu comecei a rememorar o capítulo e me veio assim uma intuição: fala sobre a luz, fala sobre a luz. E é sobre a luz que nós queremos falar com vocês esta noite. A luz, ela tem por princípio básico eliminar a escuridão. São Francisco de Assis, na sua grande oração, ele tem lá uma frase que diz assim: onde há trevas, que levemos a luz. E nesse sentido, gente, irradiar ou propagar a luz deve ser entendido também como a disseminação dos princípios básicos ensinados por Jesus. Ou seja, a luz é tudo aquilo
que propaga o bem e o bom. Como Jesus falava por parábolas, então, eu peguei, assim, duas parábolas bastante interessantes. Uma delas é a parábola dos talentos. Um senhor que vai viajar, deixa aos cuidados de alguém 5 talentos, e a um outro alguém 2 talentos, e a um outro alguém 1 talento. Quando ele volta, ele retorna, e ele então quer saber o que fizeram com aquele talento. Aquele que recebeu 5 lhe devolve 10. E ele então diz: servo bom e fiel, passa para o meu conforto. Aquele que lhe deu 2, lhe retorna 4. E da mesma forma, ele diz: servo bom e fiel, passa para o meu conforto. Para aquele que ele deu uma moeda, ele, temeroso pela seriedade com que aquele senhor encarava a vida, ele diz ao Senhor: Senhor, eis aqui a moeda que me destes por saber da sua severidade com as coisas. Eu então lhe devolvo ela tal e qual eu a recebi. E ele não gostou daquilo. Então ele maldisse aquele servo e ainda tirou dele a moeda a qual ele havia dado. O que essa parábola tem a ver com a luz? O que essa parábola tem tudo a ver, gente? Porque a moral que ela encerra é de que o ensino que nós recebemos, e o que é o ensino? É o talento. Aquilo que nós recebemos deve ser disseminado ou multiplicado. Portanto, se nós não tornarmos o que recebemos produtivo, nós corremos o risco de até perder aquele talento que recebemos. Então vejam que, nesse caso, onde que fica a candeia, né? Nós podemos dizer que, se nós passamos adiante, fica ela sob a luz, sobre o candeeiro, e não embaixo do candeeiro. Pois, caso contrário, as trevas continuariam. Então, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos que fazer com que essa luz brilhe, com que essa luz se expanda e com que essa luz chegue a todos aqueles que ainda não detêm aquele conhecimento tão necessário que vem do ensinamento do Mestre. Aí, me veio uma outra ideia, eu falei: puxa vida, qual outra parábola que a gente poderia colocar que seria também alguma coisa relacionada com o benefício da luz? E eu me lembrei, então, da parábola das noivas. Essa parábola, a moral que é encerrada nela, nos mostra que aquela noiva que foi previdente, ou seja, aquela noiva que orou e vigiou, que acreditou nos ensinamentos, nos conselhos recebidos, ela sabia que, como o noivo não tem hora para chegar, ela deveria ter óleo suficiente para produzir a luz para que o noivo pudesse encontrá-la. Portanto, aonde que está a luz? Aí está exatamente no orai e vigiai, que nos deixa alerta, e a nossa luz deve estar sempre onde? Sobre o candeeiro. A nossa luz tem por obrigação iluminar a todos aqueles que estão próximos a nós. Amamos nosso próximo? Iluminemos a eles. Iluminá-los
significa levar a eles o conhecimento. Nem todos estão prontos para recebê-lo. Sim, pode ser. Porque foi aí a grande crítica a Jesus em relação, quando os apóstolos lhe questionam, por que falas a eles por parábolas se é tão difícil de interpretá-las? Então, o objetivo maior de Jesus era levar a todos o entendimento, o ensinamento, a boa nova. Se nem todos podiam interpretá-la, entendê-la, ora, haverá um tempo para cada um de nós. Cada um de nós tem um tempo evolutivo. Todos sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados nas mesmas condições. Deus não privilegia ninguém. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra bem claro lá. Deus não faz acepção de pessoas. Ora, ele não escolhe, mas ele possibilita que todos nós, através do nosso processo reencarnatório e de livre-arbítrio, cresça, entenda, evolua através do conhecimento. Então, o Chico, ele tem um ensinamento muito interessante num livro que chama Voltei, é uma psicografia do espírito irmão Jacó, está dentro do item Novo Despertar. Ele diz assim: ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Ou seja, quanto mais a gente fizer pelo nosso próximo, fazendo com que o que conhecemos se transforme numa luz dos talentos, levando a todos aqueles que nos cercam o entendimento da Boa Nova, aqueles que não estão preparados, um dia estarão. E pela constância com que levamos esses ensinamentos, um dia eles frutificarão. Semelhante à parábola do semeador. As sementes caem dos mais diversos lugares. Umas secam, outras o vento espalha, mas a grande terra, a terra fecunda, é aquela que, exatamente como nós, agora preparados, recebemos as sementes e podemos, então, frutificar. O Mateus, no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam, tudo está relacionado diretamente com a luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos nós possamos ver as boas obras e assim glorificar a nosso Pai que está nos céus. E o Chico, mais uma vez, nos traz mais um ensinamento, dessa vez lá do Fonte Viva, numa psicografia de Emmanuel, onde ele nos diz assim: transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade
na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Somos aquilo que pensamos, porque não conseguimos ficar um segundo sequer sem pensar. Vibramos a energia que nossos pensamentos produzem. Atraímos para nós, para nosso convívio, aqueles espíritos cuja energia nós estamos vibrando. Ora, se nossa luz está em cima do candeeiro, a disseminação dessa luz através dos ensinos de Jesus podem chegar a irmãos que talvez não estejam preparados. Entretanto, essa luz precisa ser entendida como algo que nos enleva a abrir os nossos corações para o conhecimento da palavra divina, vinda através dos ensinos do Cristo Jesus, com o propósito de apresentá-la a quem possa aceitá-la e entendê-la, usufruindo assim de seus benefícios. Toda luz que produzimos pode alcançar a todos aqueles irmãos que dela necessitam. Porque essa luz fará brilhar acima do candeeiro, levando a esses irmãos o prazer de levar-lhes também o ensino Cristo. Com a graça de Deus.